Começa agora a segunda mesa redonda de 2015 aqui na sede do Sampapão. O tema de hoje é o Simples Nacional. E para explicar para a gente sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Bruno Zanin, que é advogado do escritório Mesquita Pereira, o senhor Delcino dos Santos, diretor do Sampapão, e o senhor Antero, presidente do Sampapão. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Senhor Antero, passo a palavra para o senhor para dar a introdução sobre esse tema aqui na mesa redonda. Eu quero cumprimentar o Dr. Bruno, cumprimentar o Delcino e cumprimentar a quem nos está vendo nesse momento. Queria apenas dizer que a intenção do Sampapão com essa mesa redonda é esclarecer um pouco daquilo que o panificador tem às vezes dúvidas e dificuldades em entender. Ou seja, o sistema de tributação, o sistema que é feito dentro das nossas padarias e que às vezes uma má contabilidade feita dentro das nossas casas nos causam grandes problemas, ou seja, quem está no simples, quem está no lucro presumido, quem está no lucro real, há necessidade de ter uma boa contabilidade, há necessidade de fazer, e quando eu falo uma boa contabilidade não me refiro ao contador, e sim à contabilidade que é feita na sua empresa, e há necessidade de realmente saber aquilo que está fazendo e daquilo que se trata, daquilo que faz dentro da sua escrituração para não ter problemas a seguir. Doutor Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o Simples Nacional e quais empresas se enquadram nesse regime, por favor. Primeiramente, quero agradecer o convite feito pelo presidente Antero, essa casa tão conceituada e atuante em São Paulo e região. O Simples Nacional é um regime tributário colocado à disposição do empresário, onde ele pode recolher todos os tributos e contribuições federais através de um único documento denominado DAS, Documento de Arrecadação do Simples. As empresas que podem optar por esse regime são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Por empresas de pequeno porte, entende-se aquelas empresas que têm um faturamento anual até 3.600.000. E por microempresas, aquelas que têm um faturamento até R$360 mil no ano. É uma obrigação as empresas aderirem, então, a esse regime, as micros e as pequenas? Não chega a ser uma obrigação, mas elas têm essa faculdade de aderir e, economicamente, é mais interessante para elas optar por esse regime. E quais são os procedimentos para regulamentar a empresa nesse regime? Os procedimentos para aderir a esse regime deve ser feito através da internet, através do sítio eletrônico do Simples Nacional, cuja opção deve ser feita em janeiro para as empresas que já estão abertas, até o último dia do mês de janeiro. O deferimento desse pedido é retroativo ao 1º de janeiro daquele exercício, e as empresas novas que vão optar por esse regime, elas podem fazer essa opção 30 dias após o deferimento da primeira inscrição, seja ela municipal ou estadual. Senhor Antero, alguma pergunta, senhor Delcino? Eu tenho sim uma pergunta, doutor Bruno. Eu estou no Simples e às vezes eu tenho dúvida com relação à contabilidade na minha padaria, com relação ao cigarro, aqueles produtos de substituição tributária. Eu queria saber se, na hora de formar a porcentagem sobre o Simples, sobre o faturamento, como é que fica essa nota do cigarro e os produtos com substituição tributária? O caixa, quando for proceder com a saída desses produtos, ele deve ficar atento à tecla ST, e saber que aquele produto está sujeito à substituição tributária, porque quando dá a saída desse produto, não vai incidir o ICMS. Paralelo a isso, o contador, quando for alimentar o sistema do Simples Nacional, não incluir aquele determinado produto no cálculo do DAS. Doutor Bruno, quem está obrigado a optar? Olha, a opção pelo regime tributário do Simples Nacional ela é facultativa.
Ou seja, o contribuinte ele pode optar tanto pelo lucro real, lucro presumido, ou pelo simples nacional. Os contribuintes considerados como microempresários ou empresários de pequeno porte, comumente esses contribuintes optam pelo simples nacional. Mas isso deve ser feito um cálculo antes de se proceder com essa opção. E quais cuidados e vantagens que devem ser tomados? Os cuidados que devem ser tomados, eles são gerais para qualquer tipo de regime. Ou seja, verificação da contabilidade, se ela está sendo adequada ou não. Ficar atento às alterações da legislação tributária que ocorrem corriqueiramente. Pagar os tributos em dia. Verificar se há inclusão ou não de determinados tributos sujeitos à substituição tributária no cálculo desses tributos. E as vantagens, elas são consideráveis, porque através de um único documento de arrecadação, o contribuinte vai poder recolher todos os tributos federais e contribuições federais. Paralelo a isso, o contribuinte optante pelo Simples Nacional deixa de entregar algumas obrigações acessórias que não são fáceis de serem cumpridas em razão da quantidade de campos que existem nesses documentos. Se me permite, doutor Bruno, quando a gente fala a palavra simples, já quer dizer de um produto simplificado, né? Então, o simples veio para simplificar e para ser benéfico para a pequena e média empresa que fatura até 3 milhões e 600, né? A pergunta que eu queria fazer para o senhor, depois de estar no simples, essa empresa pode ser desenquadrada se deixar de pagar alguns tributos. Eu queria que o senhor explicasse melhor quando é que essa empresa, mesmo tendo no faturamento de até 3 milhões e 600, pode ser desenquadrada do simples na falta de pagamento de tributos. Olha, a empresa que deixa de pagar o Simples Nacional, 3 parcelas do Simples Nacional, ela pode ser excluída do Simples. E ela também pode ser excluída do Simples em outras situações, quando ela ultrapassa o limite previsto na legislação. Esse limite ele pode variar de acordo com uma empresa que ela já foi constituída ou ela foi constituída no meio do ano e do meio do ano até o fim do ano ela já ultrapassou esse limite. Em algumas situações, essa exclusão ela pode ser de ofício, para outras situações, os efeitos dessa exclusão vai ocorrer no exercício seguinte. Doutor Bruno, como que funciona para as empresas que ultrapassem o faturamento delas, né, de 3 milhões e 600? Como que elas fazem? Essas empresas que têm esse faturamento mais elevado, percebe-se que ela tem um volume muito maior de negócios. Nesse caso, a atenção à contabilidade e ao caixa deve ser muito maior. A partir do momento que houve a ultrapassagem desse montante, cabe a esse empresário verificar qual regime tributário é melhor para a sua empresa, que daí no caso seria ou lucro real ou lucro presumido. E em todos os casos, quer seja Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, deve-se fazer contas antes de fazer qualquer adesão. E aí a gente vai explicar um pouquinho agora sobre o lucro real e o presumido, certo? Explica pra gente então como funciona. O contribuinte que opta pelo lucro real, ele vai poder deduzir de todos os seus tributos todos os custos incidentes para a produção daquele determinado produto. Aluguel, conta de luz, água, mão de obra, todo o custo que ele tem relacionado para gerar aquele produto fim vai poder ser deduzido. Então, essa conta tem que ser feita. Que é interessante, o contribuinte que opta pelo lucro real, ele também possui
a prerrogativa de excluir da base de cálculo desses tributos o ICMS, que é recolhido por substituição tributária. O contribuinte que opta pelo Simples Nacional, ele não pode se beneficiar de algumas isenções concedidas pela legislação. Por exemplo, o pão francês, a farinha de trigo. Esses produtos que possuem um benefício pela legislação tributária não vão poder ser utilizados. Senhor Tério, eu queria que o senhor acrescentasse algumas informações para o panificador sobre o lucro real e o presumido, por favor. Olha, no entendimento que eu tenho e nas ações que nós viemos através das entidades de panificação a fazer junto ao governo ao longo desses anos, eu não vejo muita diferença hoje na parte de tributação entre lucro real e presumido e o simples. Por quê? No lucro real, a panificação está isenta de PIS com FIS no setor farinha, tá? Nós temos uma grande gama dos nossos produtos com substituição tributária, ou seja, nós temos bebidas quentes, bebidas frias, sorvetes, águas minerais, ovos, etc., já bem com a substituição tributária, que também é descontada na hora de fazer a contabilidade bem feita para o pagamento de impostos. Nós conseguimos uma lei há 2 anos atrás, uma lei estadual, que todos os outros produtos que nós fabricamos e vendemos dentro da padaria, ou seja, desde um pão doce, uma rosca, um sonho, uma torta, uma empada, uma coxinha, uma vitamina, um suco de laranja, um sanduíche, etc., pagam uma taxa apenas de 3,2%. Eu só quero conclamar os panificadores a realmente fazerem uma contabilidade bem feita, como o Dr. Bruno falou. Façam os cálculos na caneta, vejam o que mais lhes convém, porque eu não vejo muita diferença hoje para o nosso setor. Volto a repetir, se tiver uma contabilidade à altura, se fizer uma contabilidade bem feita, faça os cálculos, porque eu não vejo muita diferença entre o panificador que está no simples e o panificador que está no lucro presumido ou no lucro real, porque 360, se fizer uma alíquota, que é uma alíquota que vai aumentando de acordo com o faturamento, façam os cálculos, porque se fizer o mesmo cálculo no lucro real, provavelmente a diferença vai ser muito pequena se for feita uma boa contabilidade. Eu quero fazer uma pergunta, doutor Bruno. O regime simples, ele vai até 3.600.000 por ano. Com essa nova alíquota, como disse o próprio presidente, com a redução do ICMS, a diferença para quem está saindo do simples ou está com o faturamento crescendo, é simples, não fica tão caro a questão de tributos, impostos e tributos, para quem vai sair do simples para o presumido. A minha pergunta, o 3,2, que é sobre o ICMS, qual é a incidência de tributo mais alto quem sai do simples para o presumido ou o lucro real? O que acrescenta a maior nesse caso, nessa mudança? O aumento, ele acaba recaindo sobre os tributos federais, certo? E a contabilidade que vai fazer, a contabilidade de uma empresa do lucro presumido, ela é mais complexa do que a contabilidade de uma empresa que está no Simples Nacional. A contabilidade de uma empresa do lucro real, ela é mais complexa também, justamente em razão das deduções que podem ser feitas. Então, a atenção é redobrada e, consequentemente, os honorários do contador seguem essa mesma sorte. E sem sombra de dúvida, Delcino, o que mais pesa nessa decisão é a incidência das contribuições previdenciárias que recaem sobre a folha de pagamento. No presumido e no lucro real, existe a parte dos funcionários e a parte patronal. E antes de encerrar essa mesa redonda, eu convido o seu Delcino agora para fazer as considerações finais sobre o Simples Nacional e também o lucro real e presumido. Olha, eu agradeço o convite de poder participar dessa mesa e saio daqui com a certeza de que vou entender e entendi melhor a contabilidade da minha padaria e vou buscar ajuda e aconselho aos panificadores que façam o mesmo, buscar junto aos seus contadores maior informação
e maior conhecimento para que possa fazer a contabilidade junto ao contador. Uma contabilidade bem feita. Bem feita. Muito obrigada pela participação, viu, seu Delcino. Dr. Bruno, as considerações finais dessa mesa redonda, por favor. Eu quero agradecer, reiterar esse convite que eu recebi do Sr. Antero, e eu acho de crucial importância esse canal aberto a todos os panificadores, no sentido de esclarecer eventual dúvida que possuem. A parte tributária, a opção pelo Simples Nacional, o lucro presumido ou lucro real, são temas sempre difíceis de serem tomados, porque exigem tanto do empresário quanto do profissional que está auxiliando esse empresário, seja ele um advogado tributarista, um contador, na tomada dessa decisão. E eu espero, através dessa oportunidade, ter esclarecido esses pontos que me foram colocados. Muito obrigada, doutor. Espero que o senhor volte aqui para uma próxima mesa redonda conosco também. Será um prazer. Sr. Antero, por favor, as considerações finais. Olha, eu quero agradecer a quem esteve aqui conosco nessa mesa redonda, o Delcino, o Dr. Bruno, e dizer para o panificador que quando nos estiver assistindo, que ressaltar essas mesas redondas, que realmente são mesas que o sindicato e a associação está proporcionando para tentar elucidar um pouco mais, esclarecer um pouco mais os momentos, as contabilidades. Já fizemos uma mesa redonda sobre a tecnologia do frio, estamos fazendo essa mesa redonda para dirimir algumas dúvidas que ainda existem sobre o sistema tributário nas padarias, sobre o simples, sobre o lucro presumido, sobre o lucro real, e dizer para eles o seguinte: qualquer dúvida, mandem via e-mail para o sindicato, que o Dr. Bruno estará apto a responder a qualquer pergunta que vocês mandem para cá. E também conclamar o seguinte: mandem opiniões, mandem sugestões das próximas mesas redondas, porque certamente nós vamos ter uma mesa redonda todo mês, e ninguém melhor que o panificador para saber daquilo que necessita dentro da padaria para ser discutido aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Antero. Agradeço a participação de todos vocês aqui na nossa mesa redonda. Terminamos então. Mês que vem tem mais. Tudo sobre o setor da panificação você confere aqui na TV São Papão.